Os coreiros hoje, eles realmente estão reagindo à bala? Existem vários tipos de coreiro. O coreiro é identificado pela região, cada um tem uma característica, né? Existe a região próxima à fronteira do Paraguai e os coreiros são mais violentos. Entre as décadas de 1960 e 1990, o Pantanal brasileiro, especialmente a região de Corumbá, em Mato Grosso do Sul, enfrentou uma intensa onda de caça ilegal de jacarés. Os contrabandistas, conhecidos como coureiros, circulavam fortemente armados. Eles tinham muita munição, né? Porque eles não compravam uma caça, eles compravam a gente dá um nome meio grotesco, cunhete de munição. 1000 tiros vinha. E era baratinho, era troco de banana naquela época, não é como hoje, que é um preço caro, bem elevado. Naquela época era baratinho. E os caras que patrocinavam, os patrocinadores, traziam do Paraguai as espingardas, que era uma de 15 tiros, e fornecia munição, pilha, porque eles utilizavam muita pilha, né? E a alimentação. O acampamento deles era uma coisa grande mesmo. Eles faziam um acampamento para 15, 20, era número par. Era 2 ou 4, 6 ou 8, 10 ou 12, porque não caça sozinho o jacaré. Um pilota e o outro abate o animal. O assunto entre os pantaneiros era tratado com extremo cuidado. Qualquer informação repassada às autoridades poderia resultar em graves consequências. Com medo de represálias, a maioria preferia negar a existência das quadrilhas especializadas. Tem tido problema com coreiro aqui nessa região? Como que é? Tido problema com coreiro aqui nessa região? Agora não. O pessoal não tem assaltado fazenda, alguma coisa desse tipo? Agora não. Tá tranquilo? Tranquilo. Agora, da fazenda dá pra se ouvir tiro à noite aqui, o pessoal caçando? Não, é difícil, né? Mas é pesca só. Do problema com coreiro nessa região que você mora, da fazenda Mercedes? Não, aqui não teve. Hoje parece que ela é assim, mais assustada do que aquele tempo em que ela vivia assim, parece que mais em liberdade. Hoje ela vive mais presa, os animais parecem com mais medo, não tem mais aquelas coisas visonhas que a gente via. Então hoje a gente sente assim ela mais amedrontada, mas eu tenho esperança que há de mudar, há de colocar a consciência na cabeça daqueles que querem destruí-la e com o apoio hoje que a gente está recebendo aqui da Polícia Florestal e de tantos órgãos do governo se preocupando com a natureza, para preservar tudo isso aqui, eu acho que há de pegar um caminho certo agora. Nos idos de 80, 87 precisamente, Mato Grosso do Sul era cenário nacional de forma negativa devido às matanças dos jacarés. Isso abalou muito a segurança pública a ponto do Estado criar a então Polícia Florestal. E o objetivo foi exatamente combater os coureiros no Pantanal. A história conta que tivemos muitas guerras, muitos conflitos com baixas de policiais e com baixas de coureiros também. Muitos tombaram no cumprimento do dever. Eu costumo dizer que esse batalhão ele é diferenciado porque ele foi forjado no sangue dos heróis que aqui passaram, porque foi uma guerra intensa, uma verdadeira guerra. Se a gente for pegar desde o início da Polícia Militar Ambiental, que ela nasce justamente no momento do combate aos coureiros, que foi um momento que foi um clamor da natureza com relação essa ganância do ser humano. Quando eu entrei na polícia em 1980, existia, por exemplo, foi criado uma secretaria, na Secretaria de Segurança, foi criado um órgão fiscalizador, que foi o INAMB. Só que o INAMB ele não tinha o poder de polícia, ele tinha poder de fiscal. Quem fazia o poder de polícia éramos nós, que iam reforçar com 2 ou 3 policiais militares, apoiando o fiscal do INAMB, que estava no alto. Nessa época estava muito forte a caçada de jacaré aqui no Pantanal. A equipe no qual eu pertencia geralmente ficava de 10 a 15 dias, tá? Ou menos, tudo dependendo do que poderia ocorrer. Tá? E a alimentação geralmente a gente levava. Quando você levava, não tinha horário, lá por volta de 22 horas,
5 fazia a janta, 5 preparava o terreno que era para poder montar a rede, e depois a gente começava a puxar a hora. Puxar a hora justamente a gente não dormia, né? Que ficava à margem do rio, que era justamente nos locais onde que poderia passar a equipe de coreiros. Tanto faz brasileiro até mesmo Paraguai. O ser humano, ele é o ser mais que ele capacita rapidamente, né? Porque se fosse assim, um exemplo, esse calor aqui do Pantanal, e a gente vai em Campo Grande, chega lá, treme de frio, mas rapidinho a gente já acostuma com frio, né? E as pessoas que de lá vêm para cá também rapidinho se adaptam com esse calorzão brabo aqui. Apesar de a caça a animais silvestres ser ilegal no Brasil desde 1967, foi a partir da Lei Fragelli, aprovada em 1988, que ela de fato se tornou crime em Mato Grosso do Sul. Começou em Corumbá, sua sede foi em Corumbá devido a essa proteção do Pantanal. Na verdade, a Polícia Florestal, ou a Polícia Militar Ambiental, ela é focada só no combate aos coreiros. Quando tudo isso foi resolvido, vamos falar assim, viu-se a importância de ter uma Polícia Militar Ambiental. E ela foi se solidificando ao longo do tempo, criando corpo e ocupando espaço em todo o território de Mato Grosso do Sul. As peles retiradas eram transportadas de avião até o Paraguai. Tinha alguns fazendeiros que participavam da caçada e levavam até Bahia Negra, lá no Paraguai. Eles levavam de avião, e uns aviões que vinham aqui, que aterrissavam nessas fazendas, e eles tiravam os bancos de trás e levavam cheinho de couro de jacaré. 300, 600, 2.000, 3.000 peles. Quando o couro estava bem seco, ele levava até 900 peles. Quando o couro estava encharcado, ele levava 600, 700, 500. Tudo era de acordo com o peso, né? Eles falavam que ia para a Europa, né? Clandestinamente ia para a Europa. Quem ganhava, quem ficou rico, os fazendeiros. Os atravessadores lá do Paraguai, esses sim ficaram milionários. Mas o pobre coitado aqui ganhava, um exemplo hoje, né? Ganhava seus 3, 4 mil em 15, 20 dias e era só. Só que em compensação, lá na ponta do contrabando, chegava lá quantos milhões não ganhavam, né? Na década de 1980, o coronel Ângelo Rabelo coordenou operações de combate aos coreiros no Pantanal. Num dos confrontos, um dos policiais foi morto com um tiro na cabeça. Tivemos companheiro, por exemplo, nós temos um comum aí, acho que você já ouviu falar do Major Rabelo, foi no confronto que ele tomou um tiro no braço. E outros policiais que morreram aí, vários colegas nossos levaram tiro. Não aqui no Pantanal, aqui, mas nas outras cidades mais pequenas, mas aqui da Uana tinha muito coreiro também. Era o pessoal daqui que invadia a área e iam para lá. Aqui da Uana tem uma região lá chamada Tupassaretã, lá tinha muito coreiro. Sempre que a polícia ia no local, lá havia muito confronto. E às vezes os policiais eram pegos de surpresa por eles, hein? Vários colegas nossos levaram tiro. Havia muito confronto, né? Porque, na realidade, os coreiros mais difíceis que a gente se deparava naquela época, que era a gente considerava eles eram atrevidos, né? Eram os paraguaios, eles invadiam aqui. Tinha lá, um exemplo aqui próximo de Corumbá, existe uma colônia muito grande lá chamada Bahia Negra, e esse pessoal da Bahia Negra vinha caçar aqui, em todo o Pantanal. Tinha umas pessoas que já eram daqui da região e eles vinham. Só que quando encontrava com eles não tinha prisão, era confronto mesmo. Tanto que depois teve vários fiscais que morreram matados pelos coreiros. Daí foi extinguido o INAMB, aí que criou a Polícia Florestal na época, né? E aí eu fui trabalhar, fui transferido, pedi minha transferência, fui trabalhar, porque eu conheci o Pantanal e fui trabalhar no ambiental. Naquele tempo não é como hoje, você viu aí 3 pessoas num barco, nessa aí era de 8, 10 e outra. Não era esses barcos aqui não é propício para você andar no Pantanal com esse barco, é propício só para rio. Eram uns barcos pequenos, de pequeno porte, que cabia 5, 6 pessoas. E aí quando encontrou, era o confronto.
porque eles não tinham noção que naquela época não era crime, mas não queria ser preso pela gente. E geralmente era muito mais difícil para a gente, que a gente chegava nas fazendas, vinha de trator, e ele já tinha, no caso, visualizado a gente, né? Na tentativa de fugir, ele atirava contra a guarnição, onde revidava, e geralmente tinha confronto de ter alguém ferido e acabar morrendo, e o restante que não confrontava, geralmente era encaminhado preso. A Polícia Militar Ambiental ela começou timidamente, com poucos recursos, equipamentos assim, bem abaixo do que precisava. Hoje a Polícia Militar Ambiental ela evoluiu tecnicamente e profissionalmente. Nós observamos que, como eu falei no início, o policial era pego a laço para combater, né? É uma espécie de guerra. Precisava de um policial valente, um policial que enfrentasse o frio, o calor e tivesse aquela disposição para matar. Porque realmente era uma verdadeira guerra. Ou ele matava ou ele morria lá no Pantanal. Hoje nós temos um policial mais tecnicamente preparado, com vários cursos, porque o meio ambiente exige de um policial mais capacitado intelectualmente. A guerra agora é outra. A guerra é no mundo intelectual. Veja que a gente fiscaliza o meio ambiente através do satélite. Eu não preciso mais que o policial vá ao local para ver se uma árvore foi suprimida. Pelo computador ele já verifica tudo isso, mapeia, faz sobreposição de imagens e ele chega a uma conclusão. A Polícia Militar Ambiental, desde que existe, numa verdadeira guerra com os coreiros, sempre pensou em educação ambiental. A gente tem um trabalho de educação ambiental que pensa o ambiente como o todo, até a pandemia. Nós atendemos com o Núcleo de Educação Ambiental e o Projeto Florestinha mais de 20 mil alunos no estado todo, com vans, a gente faz de forma lúdica esse trabalho, com teatro de fantoche, leva lá uma casinha da energia, aí liga lá, as crianças vai falar sobre energia, vamos reciclar papel, discute resíduos sólidos, vamos plantar uma muda, discute desmatamento, discute, aí tem lá o ciclo da água, discute recursos hídricos, aí para a criança entender que o ambiente é um sistema. Se você afeta a flora, afeta a fauna. Se afeta a flora, afeta recurso hídrico. Se afeta a fauna, afeta a flora. E assim por diante. É assim que a criança tem que entender. E é desse sistema que sai tudo que a gente come, bebe, veste. Todas as riquezas que existem no mundo saem desse sistema, que precisa estar equilibrado para continuar gerando essa qualidade de vida. Embora a caça a animais silvestres seja proibida no Brasil desde 1967, foi com a Lei Fragelli, aprovada em 1988, que a prática passou a ser efetivamente enquadrada como crime ambiental. E a Portaria número 126 de 1990 do IBAMA é considerado um marco legal brasileiro que regulamenta a criação comercial, manejo, a extração de ovos e a comercialização de produtos derivados de jacarés do Pantanal, como o couro e a carne. A medida foi fundamental para a pesquisa, conservação e produção legalizada no país, reduzindo a pressão pela caça ilegal. Não era só jacaré, tem esse detalhe, né? Tinha a onça, e a lontra. A onça em si, eles abatiam, só que ganhava muito mais por uma pele de onça, que tinha que ter a cabeça intacta e os punhos dela, e eles ganhavam muito dinheiro através disso. Então era muito mais trabalhoso para eles, mas mais rentável do que o colete do jacaré. E geralmente o colete do jacaré não passava de 1,20 m. E isso para eles era a comercialização mais ideal. E é diferente de só tirar o couro, especar e colocar na parede. Esse não era muito rentável para comercialização. Por isso que muitos caçadores não caçavam a onça, porque é muito trabalhoso o trabalho para você fazer, até como fosse artesanal. Além disso, não tinha só esse tráfico de animais
No caso de aves, né? Arara, esse negócio, né? Ainda tinha tudo isso. Em Mato Grosso do Sul, isso avançou muito a educação ambiental. As pessoas ligam atualmente indignadas com quem comete qualquer tipo de crime ambiental. Seja maus tratos animais, seja desmatamento, seja caça. As pessoas querem pegar o interesse pela questão ambiental porque eles sabem que defender o ambiente não é defender só o bichinho, é defender a nossa vida. Todas as coisas que nós defendemos do ambiente é para que esse ambiente permaneça equilibrado, para que continue gerando qualidade de vida, como a Constituição diz, para as futuras gerações. Ele é transgeracional, é para os nossos filhos e para os nossos netos. Produzido na década de 1990, o documentário da equipe de reportagem da TV Campo Grande acompanhou durante 10 dias o trabalho da então Polícia Florestal na busca pelos coureiros. Nesta operação, 2 pessoas foram presas em flagrante e 600 quilos de couros de jacaré apreendidos.